Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de filosofia, nós vamos estudar sobre poder político. O conceito de poder político está relacionado com as disputas políticas inseridas nas instituições e na convivência diária dos indivíduos de uma sociedade. Para entendermos do que se trata o conceito de poder político, é necessário entender o que cada uma das partes que formam o termo significa. Em seu significado mais geral, a palavra poder indica a capacidade de ação ou de produzir efeito. Nessa perspectiva, o poder pode ser entendido tanto no sentido social, isto é, nas relações dos seres humanos em sociedade, em que passa a ter um sentido muito mais específico, quanto sobre uma perspectiva instrumental, que diz respeito à capacidade do ser humano de controlar a natureza e seus recursos. Assim sendo, por meio de uma perspectiva de fenômeno social, o ser humano não é apenas o sujeito capaz de exercer poder, mas é também objeto sobre o qual o poder é exercido. O poder é uma relação entre seres humanos em que o aspecto determinante é a capacidade de agir ou influenciar a ação do outro. Agora vamos pensar um pouco sobre política. A palavra tem origem no grego, vem do termo politiké. Polis significa cidade e tikos se refere àquilo que é público, ou seja, aos bens comuns dos cidadãos. O conceito de política é bastante abrangente quando associado ao campo das ações dos sujeitos de uma sociedade. Alguns autores consideram que toda ação de mediação de conflito realizada no meio social que não lance mão de violência física é um ato político. Por outro lado, outras perspectivas definem política como ações ou atividades que são realizadas dentro da esfera de ação do Estado, isto é, do conjunto de instituições ordenadoras de um governo. As formas pelas quais os grupos se organizam para decidirem o que vai afetar a todos é um dos principais objetos da política. Se, por exemplo, na sua sala de aula, você e seus colegas discutem para decidir o próximo passeio ou qual será a brincadeira do recreio, estão fazendo política. Em todas essas perspectivas, entretanto, a mediação de conflitos é o tema recorrente como definidor do que seria a política. São três os grandes pilares da política: a resolução de conflitos, a tomada de decisões e o poder. Afinal, é preciso negociar muito para chegar a acordos que beneficiem a maioria dos cidadãos. Bem diferente de como eram tomadas as decisões em um passado distante, quando os mais fortes estabeleciam as regras como queriam, com o uso da força bruta. Depois, tentou-se superar os conflitos com decisões tomadas pelo grupo, de forma unânime ou com a consulta aos oráculos e deuses. Esses métodos, porém, eram pouco eficientes, já que a unanimidade é algo difícil de se obter, e os oráculos e deuses podiam ser interpretados de várias formas. Passou-se então a se tomar decisões depois de ouvir a vontade da maioria. Este método ficou complicado quando as sociedades ficaram grandes demais e ouvir a opinião de todos deixou de ser possível. Assim, a sociedade passou a se organizar em grupos menores que teriam o direito de tomar decisões por todos. Mas quem seriam os membros desses grupos? Como eles seriam escolhidos? Com o passar do tempo, cada sociedade foi definindo uma forma de escolher esses membros. No Brasil, atualmente por aqui, é o povo que escolhe seus governantes de forma democrática em eleições secretas. Os eleitos representam os anseios da sociedade brasileira e o que prevalece é a vontade da maioria. A política é dinâmica, ela muda e se moderniza de tempos em tempos. Poder político. O poder político está atrelado tanto ao conceito de poder social,
que envolve as relações humanas em sociedade, quanto à função de mediação de conflitos da política. Isso, entretanto, está inserido em um contexto específico no Estado moderno, o monopólio do uso da força. Isso quer dizer que o poder político do Estado moderno sustenta-se no domínio exclusivo do uso da violência de forma legítima, o que, em contrapartida, não quer dizer que o poder político configura-se pela utilização da violência, mas sim pelo controle da utilização dessa força como forma coativa. Em outras palavras, o poder político configura-se pela exclusividade do uso da força em relação a um conjunto de grupos que formam um mesmo contexto social. E vamos concluir o nosso estudo com essa reflexão: o que destrói o ser humano? Política sem princípios, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho, sabedoria sem caráter, negócios sem moral, ciência sem humanidade e oração sem caridade. Gandhi.